Olá, sejam todos muito bem-vindos no nosso canal. A gente está aqui hoje para mais uma videoaula gratuita, um conteúdo que a gente está aí trazendo de qualidade para vocês, com muitos detalhes, com muitas informações. A única coisa aí que a gente pede é que vocês acompanhem o nosso trabalho nas redes sociais. Tá sempre na descrição do vídeo os nossos canais de venda, os nossos canais de comunicação. Então a gente espera aí que vocês nos acompanhem o nosso trabalho, também ajuda aí na forma de divulgar. A peça de hoje é uma mini clutch, né? Clutch é toda a bolsinha aí que a gente carrega na mão, e é uma peça aí super bacana porque para uma saidinha rápida, ida em algum lugar, de repente aí, dependendo do tamanho do celular, pode até ser que caiba, embora hoje os celulares sejam bem grandes, mas de repente cabe um cartão de crédito, cabe algumas coisinhas aí que vocês precisam estar levando para uma saidinha rápida, e aí a gente tem a possibilidade de estar colocando uma alcinha de mão, que facilita aí a pessoa tá aí carregando essa bolsinha, tá? Eu vou passar a medida da peça pronta para vocês, e só lembrando que no nosso painel nós vamos ter o recorte dessa forma, tá? É um recorte quadrado e vão 2 recortes por painel. Então, na compra de um painel, vocês têm a possibilidade de estar fazendo 2 peças, certo? A peça pronta, ela fica aí com 19 centímetros de largura por 10 de altura. Então, é uma pecinha aí que cabe bastante coisa. Ela não tem a profundidade da caixinha de leite, mas ela tem um espaço interno bem bacana, tá bom? Quais os materiais que a gente utilizou na confecção da mini clutch? O recorte sublimado, ele está estruturado no nylon 600. Aqui eu acho que o forro cai bem, porque não é uma peça que vai ser lembrancinha, que vai ser brinde, coisas assim. É uma peça de uso diário, então eu acho que fica legal um forro. E eu utilizei aqui o cetim dublado, tá? Ele é um cetim, a gente já compra assim, ele é um cetim dublado num TNT 40, ele é colado nesse TNT 40, a gente já encontra para comprar dessa forma, tá bom? Depois, se alguém tiver dificuldade e quiser saber quais os canais que a gente pode estar adquirindo esse cetim, manda mensagem para mim que aí eu envio para vocês o local de compra. Nós vamos estar utilizando o zíper, tá? Zíper número 5. A medida do zíper aí é uns 23 centímetros, 25 centímetros, aí tá de bom tamanho. Um cursor compatível e a alcinha de mão. Embora a alcinha de mão seja opcional, eu acho que é bem legal, todo mundo gosta, né? É uma forma aí de transporte e também de segurança, né? Porque a pessoa deixa aí no pulso, então ela fica mais segura, né? Não tem perigo aí de alguém passar e pegar. E é isso. A alcinha de mão eu vou falar mais pra frente, tá? Eu vou confeccionar uma aqui com vocês. Mas na hora que a gente for colocar ela, então eu passo certinho pra vocês a confecção dela e algumas especificações. Bom, vamos lá então. Começando com o nosso recorte, eu escolhi que aqui vai ser a parte de cima e aqui vai ser a parte de baixo, tá? Como ele é quadrado, vocês têm a opção aí de ter, né? Nesse caso, como é uma estampa que ela não tem sentido, tanto faz, ou assim ou assim. Bom, vamos fazer desse jeito, assim a gente pega todas as cores, acho que fica bem bacana, tá? Se eu fizer dessa forma, eu vou ter o pink só de um lado e o azul só do outro. Então eu vou fazer nesse sentido aqui, eu acho que fica mais legal, tá bom? Então eu vou começar passando o meu zíper, tá? Eu já destaco e aí eu coloco direito do meu zíper com o direito da minha peça bem na beiradinha, dou um retrocesso
e passo essa costura. Como eu sempre falo para vocês em todos os vídeos, eu uso uma linha de nylon, que é a linha que é utilizada para bordado. Então essas linhas que vem aqui nesse cone, eu acho que é uma linha bem resistente e bonita, dá para usar tanto na parte de cima como na parte de baixo da máquina, tanto reta como máquina doméstica. Agulha, eu indico uma agulha a partir da 16, né? Por ser uma agulha mais calibrosa. A gente tem aí o material sublimado, é um material que é mais espesso, né? Quando ele é dublado no nylon 600, ele fica mais espesso. E se eu vou usar forro, eu aumento ainda mais essa camada. Então eu indico uma agulha aí a partir do calibre 16, tá bom? Bom, costurei o zíper dos dois lados, certo? Direito com direito. E aqui, como eu vou usar o forro, agora eu vou colocar direito da peça para cima, direito do forro para baixo. Então eu vou ter direito com direito. E o meu forro, ele tem a mesma medida do meu material principal, do meu recorte, certo? Venho aqui, ó, e passo uma costura direito do forro, olhando pro direito do material principal. Direito com direito, passo a costura prendendo esse forro dos dois lados. Normalmente, isso é um hábito meu, eu coloco o forro um pouquinho maior, tá? Eu prefiro refilar depois. Então eu sempre deixo o forro um pouquinho maior, por questão de segurança mesmo, porque às vezes na costura ele dá uma deslizada e aí acaba faltando. Então eu fiquei assim, ó, direito, ó lá, direito com direito. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou desvirar essa peça para eu fazer a minha costura de rebatido. Venho aqui. E aqui sim, ó, se vocês prestarem atenção, a nossa função, e eu comentei isso na aula anterior que a gente fez o porta-moeda, eu comentei sobre a questão das funções do rebatido, né? Lá, como a gente não tinha forro, a função do rebatido era única e exclusivamente de acabamento e de posicionar o zíper no local dele. Aqui não, né? Aqui eu preciso me certificar que esse forro, ele não vai ficar subindo e atrapalhando a passagem do meu cursor. Então, eu preciso empurrar esse forro lá para baixo e vir aqui e prender esse forro no lugar dele. Tô usando um ponto 3,5, não é um ponto tão apertado, mas também não é um ponto tão largo. E faço essa costura de rebatido dos dois lados. Olha lá. Segurei o forro no lugar dele, certo? Fiquei aqui com o direito da peça e o avesso já tá com o meu forro todo colocadinho, certo? O que eu vou fazer agora? Vamos lá. Deixa eu só ver, eu deixei o acabamento no fundo. O que eu vou fazer agora aqui nessa peça? Nós já vamos passar o nosso cursor, tá bom? Vou passar o meu cursor. Então eu tenho lado direito da peça e lado esquerdo. Não tem frente, então fica aí a critério de vocês, qual lado aí que vocês preferirem. Se tivesse frente, a minha frente estaria aqui e as minhas costas aqui, então eu venho colocando o cursor pelo lado direito. Trago o lado esquerdo, mas é como eu sempre falo, é muito a questão aí de prática e de preferência na colocação desse cursor. Só preciso me certificar que esteja tudo alinhadinho, as beiradinhas da minha peça. Ó, passei o cursor, tenham certeza que isso daqui tá alinhadinho, tá bom? O que eu vou fazer agora? Bom,
quero que a minha costura fique aparente. Sendo assim, nós vamos fazer uma costura embutida desse forro. Eu poderia muito bem passar uma costura aqui na lateral e a minha peça já estaria pronta, era só desvirar e eu faria aqui um acabamento com viés. Mas eu não quero esse acabamento, eu acho que fica um acabamento mais grosseiro, tá? A peça ela não tem uma lateral tão grande, então o que a gente vai fazer? Eu vou dobrar o meio, vou marcar bem esse forro, tá? E eu vou abrir, eu vou passar a tesoura aqui, ó, de fora a fora, abrindo meu forro, abrindo mesmo, ó. Dessa forma, a gente vai ter a costura embutida, tá? Ó, separei, fiquei forro de um lado e necessaire do outro, tá certo? Agora a gente vai vir aqui e eu vou passar uma costura nas laterais. O que a gente precisa lembrar aqui? Se eu for colocar a minha alcinha de mão, essa alcinha, ela vai ficar aonde fecha o meu zíper, tá? Meu zíper, ele vai fechar na minha esquerda, então a minha alcinha de mão vai ficar também na minha esquerda, porque aí já facilita que eu segure a minha peça e abre com a outra mão, tá? Então, o zíper, se ele está fechando na minha, do lado de cá, né? Ele abre, tá abrindo pra cá e ele está fechando pra cá. Se ele está fechando pra cá, é aqui que eu vou colocar a minha linguetinha. E é o ladinho, ó, é o lado redondo do, ó lá, é o lado redondo do zíper, é o lado que fecha, tá? Então, do lado redondo, eu vou colocar a minha linguetinha, meu tirantezinho que vai segurar a minha alcinha de mão. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre essa alcinha de mão. Nessa peça aqui, eu utilizei uma tira de montana, tá? Essas alcinhas de mão, vocês encontram prontas para comprar, tem em diversos locais, tá? Mercado Livre, Shopee, aonde vocês procurarem como alcinha de mão, vocês vão encontrar, inclusive, nesse mesmo material, certo? Tiras de montana, é um sintético, ele é bem espesso e fica com um aspecto aí bem legal, porque eu consigo cortar e não preciso fazer acabamento, porque o corte dele é o que a gente chama de corte a fio. Ele tem aí, ó, um aspecto bem bonito, ele não precisa de acabamento. Porém, se vocês forem procurar essa alcinha pronta, ela tá aí no mercado para vocês a partir de R$ 3,50, R$ 4, R$ 5 cada alcinha, tá? E só lembrando que isso vocês precisam agregar depois no valor final da peça, ok? Bom, eu encontrei para comprar tiras de montana, tá? É o mesmo material. Vende na medida de 1 metro e aí tem várias larguras, mas eu comprei a de 2 centímetros, tá? Então ela tem 1 metro por 2 centímetros, eu comprei de várias cores. E aí, como a minha alcinha de mão eu faço com 1 centímetro de largura, uma tira de montana eu corto ao meio, tá? A alcinha de mão a gente faz aí com uma média de uns 30 centímetros, mais ou menos. Ela é suficiente para estar entrando no pulso. Se eu tenho 30 centímetros em 1 metro, eu consigo tirar 30, 60, 90, ainda me sobra 10. Então, eu consigo tirar 3 medidas de 30. Mas como ela tem 2 centímetros, eu ainda vou cortar ao meio. Ou seja, eu consigo tirar 6 alcinhas de montana de 1 metro, tá? E 1 metro tá em torno aí de R$ 5,20, R$ 6 o metro, tá bom? Então, assim, eu achei que compensa, mesmo porque eu tenho o balancinho, então dá para eu estar fazendo o acabamento do botão. E mesmo que vocês não tenham, a gente pode aí passar uma costurinha facilmente nesse montana
e tá tudo certo, vocês vão ter uma alcinha de mão também, tá? Então eu acho que é uma forma de não agregar, não acrescentar um valor muito alto numa peça pequena, né? Se vocês têm aí uma peça que vocês vão vender, já tá dando um valor de venda aí de R$15, por exemplo, vocês vão ter que jogar R$20 só por causa de uma alcinha de mão, né? Então eu acho aí que é uma coisa para se pensar. Se fosse uma peça maior, uma peça que tem um valor agregado maior, pode até ser que seja vantajoso comprar essa alcinha pronta. Mas eu achei que para uma mini clutch, uma bolsinha pequena, acrescentaria muito valor, então por isso eu optei por fazer a minha alça. Então aqui, ó, aqui eu já cortei a minha tirinha de 30 por 1 e eu cortei também 5 centímetros por 1 para eu fazer aquele puxadorzinho, aquele tirantezinho, que é essa parte aqui, ó, que vai engatar depois. Essa partezinha, ó, que vai engatar depois, encaixar a alcinha. Então é ela que a gente vai estar colocando agora, ó. Acha bem aqui, meio com meio, acha bem aqui, ó, a simetria aqui da lateral. Acha bem bonitinho. Pode entrar na máquina passando uma costura reta desde lá do forro. Cuidado na hora de passar em cima do zíper. E aqui eu vou dobrar ao meio, tá? Dobra ao meio. Se vocês acharem que 5 centímetros é pouco, pode cortar com um pouquinho mais, que eu acho que eu economizei um pouco aqui. Vou vir aqui, ó, encaixar. Encaixei. E aqui eu já vou aproveitar também, ó, um pouquinho mais, mais abaixo, eu já vou colocar a minha etiquetinha também, tá? Então passei a costura. O Montana, embora ele seja espesso, ele é um material frágil, tá? Nunca confundam espessura com resistência. Não é porque eu tenho um material muito espesso que ele é resistente. Pensa na espuma, né? Eu posso ter uma espuma de uma espessura grande, mas que eu consiga rasgar facilmente essa espuma. E o Montana, ele é assim, ele é um material muito fibroso. Então, embora eles tenham uma espessura aí de 1,4 milímetros, ele rasga muito facilmente. Então, quando eu passar a agulha sobre ele, não façam retrocesso, que vocês vão estar picotando esse Montana, tá bom? Passa só uma vez com ponto aí não tão apertadinho. Aqui eu já refilei meu zíper, ó, já tô passando um isqueirinho para selar. E agora eu venho aqui e fecho do outro lado. Tô passando uma costura de fora a fora, sem problema nenhum, ó. Lembrando que eu estou deixando a parte do forro aberta, que é por onde eu vou desvirar a minha peça. Selo aqui também, ó. Tá? E agora o que eu faço? Eu vou abrir meu zíper e já vou desvirar. Eu não faço caixinha de leite, não tem profundidade, eu acho que, né, não pede para essa peça. Eu acho que ela é legal desse jeitinho aqui mesmo, retinha no fundo. Olha lá, ó. Desvirei, ajeita bem os cantinhos, bota toda essa costura aqui pra fora, tá, ó. Ajeita bem ela. Ajeita aqui, ajeita lá, ó. Olha lá, ficou aqui o nosso tirantezinho e a nossa etiqueta do lado oposto, do mesmo lado que eu vou estar fechando essa peça. O que eu vou fazer agora aqui? Eu já vou fechar o meu fundo e a minha peça vai ficar pronta.
tá? Para quem optou em não tá colocando alcinha de mão, essa peça tá pronta. Ó, viro a bainha aqui pra dentro, viro aí a bainha, ó. Entro lá na máquina e costuro esse fundo. Uma peça muito fácil de fazer, não tem segredo nenhum. Nada mais é do que um porta-moeda, nada mais é do que uma necessaire slim, só que aqui a gente trouxe o detalhe, né, do cetim dublado pro forro, né, que torna aí a peça um pouco mais chique, né, que ele dá um aspecto mais fino para a peça, e também a confecção aí da alcinha de mão. Tô botando todo esse forro lá pra dentro, ajeita bem, porque fica feio o forro mal encaixado na peça, ajeita tudo. Olha lá, que bonito que fica tudo a costura embutida. Eu acho que aqui não cabe o viés, tá? Então optem por estar fazendo mesmo a abertura no fundo do forro para desvirar a peça. Olha lá, tá? Ficamos aqui com a peça pronta. Vamos lá para a alcinha de mão. Então, cortei a minha tira do Montana de 30 por 1. O que eu vou fazer agora, ó? Eu vou passar essa tira por dentro daquele meu tirante, tá? Passei por dentro do meu tirante. Eu venho aqui e faço, deixa eu ver como que eu prendi a outra, prendi nas 3 camadas, ó. Eu vou fazer um furinho, pode ser feito com tesoura, com o que vocês quiserem, tá? Eu vou usar aqui o alicate, mas tomem cuidado, tá? Com o furo da tesoura para ele não rasgar. Eu venho aqui, ó, faço um furo central aqui. Na outra ponta, outro furo. Não façam muito na beiradinha, para não ter problema de rasgar, tá? Então, fiquei com dois furos. O que eu vou fazer? Eu vou sobrepor esses 2 furos, tá? Mas aí eu vou vir aqui, ó, e eu vou encaixar. Eu vou fazer uma marcação, ó. Olha lá, fiz um furo aqui, fiz um furo aqui, certo? O que eu faço com uma ponta? Eu dobro e eu faço uma marcação aonde eu vou encaixar o meu terceiro furo. Então, eu também venho aqui e faço o meu terceiro furo. Aí, agora sim, eu peguei um rebite, tá? De 2 cabeças, então ele tem acabamento dos 2 lados. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar aqui, coloquei aqui e venho com essa outra ponta e faço esse encaixe aqui, tá? Eu tô usando o rebite número 3, ele é o suficiente aí pra tá agrupando essas 3 camadas. Para fazer o fechamento do rebite, a gente usa o balancim, tá? Então, eu venho aqui com a matriz correspondente ao rebite número 3 e faço, ó lá, faço o fechamento do meu rebite. Só um detalhe, gente, se vocês não tiverem o rebite, se vocês não tiverem o balancim, não tem problema nenhum. O que vocês podem estar fazendo é fazer essa dobra ou até só juntar uma ponta com a outra, vir aqui passar uma costurinha aqui na ponta, ó, tá? Dobra a tirinha assim, ó, a tirinha de 1 centímetro, junta o avesso com o avesso, ó, e passa uma costurinha aqui de borda, né? Vocês vão ter aí uma alcinha de mão, tá? Não é motivo para não fazer. E sem contar que essa alcinha de mão, ela pode ser feita aí
em outros materiais que vocês tiverem, tá? Eu tô selando um pouquinho aqui a lateral do meu Montana, porque como ele é fibroso, quando a gente corta, ele fica umas fibras, então eu gosto de passar um pouquinho o isqueiro, tá bom? E tá aí, ó, ficamos com mais uma pecinha feita, tá? Olha que graça, ficamos aqui com a etiquetinha de identificação, com a nossa alcinha e a mini clutch pronta, forrada por dentro com o cetim dublado. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.